Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos pro vídeo. Então, gente, hoje eu tô aqui para falar, né, com vocês a respeito da oração. Por quê? Porque depois que passou a existir a rede social, as pessoas têm diminuído muito o tempo com Deus, né, o tempo devocional. E a gente tem se distraído com muitas coisas. Então é muito importante que a gente mantenha a nossa vida de oração. A gente reserve um tempinho ali com Deus, no quarto, fechando a porta. Como a Bíblia diz, né? Fecha teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Ora ao teu pai que te vem em secreto, e o teu pai que te vem em secreto te responderá. Então, muitas das vezes, a gente acaba se distraindo no nosso dia a dia, né, com tantas coisas que não vai mudar em nada a nossa vida, né, gente? Só excesso de informação para o nosso cérebro, sendo que a gente não vai fazer nada com aquelas informações. Se vocês escutarem algum tipo de barulho, é o meu filho que tá aqui brincando, tá? E eu tô gravando esse vídeo bem cedinho pela manhã, por isso que eu ainda tô com esse rostinho de sono, né, e essa carinha de sono também. Mas eu precisava gravar esse vídeo porque ontem, quando eu estava no culto, o pastor falou sobre isso. O pastor falou que a gente muitas vezes perde tempo na rede social, né? E não tem tido tempo de qualidade com Deus. E essa é a maior verdade, né? Muitas das vezes a gente se distrai com tantas coisas e quando a gente vê, já passou o tempo, né? Então, por exemplo, eu não estou trabalhando ultimamente, né? Trabalho só com a internet e fico mais em casa. Então, eu tenho muitas coisas para fazer, porque em casa, quem é dono de casa sabe que o serviço nunca acaba, né? Então, se eu não disser assim, com intencionalidade, eu vou separar um tempo de devoção com Deus, eu vou orar agora, eu vou buscar o Senhor. Se eu não disser isso com convicção, né, e de fato buscar, o dia passa e eu não tive tempo de oração, não tive tempo de qualidade com Deus. Então, gente, independentemente de como é a sua rotina, você precisa tirar um tempo para Deus. Você pode dizer, mas eu só tenho 5 minutos para buscar o Senhor. Só tenho 5 minutos para fazer as coisas em casa e tudo mais. Mesmo assim, vocês precisam, né, buscar Deus. Gente, meu filho tá na fase de engatinhar. Aí ele tá andando pela casa todinha e mexendo no que não pode. Então, por isso que eu tô andando aqui pela casa, porque eu tô tentando tirar as coisas de perto dele. Então, voltando aqui ao assunto que eu tô falando pra vocês, tá quase um vlog, né? Isso aqui, porque é uma luta. Uma lutinha pra tirar as coisas dele. Ele tá com 8 meses, tá engatinhando muito. E, enfim, né? Vamos voltar ao vídeo. Então, gente, muitas das vezes a gente acaba, né, negligenciando aí a vida de oração. E depois a gente não entende porque a nossa vida espiritual está tão parada, as coisas parecem que não acontecem, parece que não andam. Gente, a oração, ela move o mundo espiritual, sabe? Se você quer ver o agir de Deus na sua vida, você precisa orar. Já aconteceu comigo de eu fazer a oração e poucos minutos depois eu recebi a resposta. Eu acho que foi a oração mais rápida que Deus respondeu na minha vida. E assim, antigamente eu não acreditava tanto no poder da oração, sabe? Mas quando eu comecei a orar, eu comecei a ver o agir de Deus. Quando eu comecei a profetizar coisas boas na minha vida, na oração eu também comecei a ver o agir de Deus. E muda, sabe? Muda o ambiente totalmente, né? Se você às vezes está sem esperança, né, para sua família, para o seu ambiente, comece a orar. Comece a orar, porque se às vezes você está com trave, né, com trava na área familiar, por exemplo, se for uma questão espiritual, gente, com a oração você consegue vencer. E se você quiser se potencializar mesmo, você faça jejum. O jejum e a oração destrói qualquer cadeia espiritual. Qualquer problema espiritual que você estiver passando, o jejum e a oração destrói. Porque Jesus deixou claro na sua palavra, né, que existem cadeias que só saem com jejum e com a oração. Eu, no momento, não estou podendo jejuar porque eu estou amamentando, né? Então, eu compenso o jejum de outras formas, assistindo pregação, com leitura, com oração. Mas se você pode jejuar, né? Se você não está que nem eu amamentando, e você pode jejuar, jejue, sabe? Jejue. Aí você pode dizer assim, mas qual é o tempo para o jejum?
Gente, eu sou o tipo de pessoa que eu não acredito muito que essa questão do tempo seja assim o primordial, sabe? Seja assim o mais importante. Eu acredito que o que vale é a sua intenção para Deus, entendeu? Por quê? Porque tem pessoas que não podem passar muito tempo jejuando por causa de alguma questão de saúde, por exemplo. Então, eu não posso dizer a vocês, passe 20 horas jejuando, 18 horas jejuando, porque vai depender da saúde de cada um. Antes de você fazer o jejum certo, é você consultar um médico para saber se você pode. Porque às vezes a gente tem alguma debilidade na saúde e a gente não sabe, entendeu? Tem gente que realmente tem um sistema imunológico um pouco mais fraco, um organismo mais fraco, e aí faz um jejum, fica muito fraco. E aí você precisa trabalhar, você precisa dar conta das atividades do dia a dia. E se você estiver fraco, como é que você vai conseguir dar conta? Tá entendendo? Então, o jejum é para fortalecer você, mas também respeitando a sua saúde. Tá entendendo? Então, essa questão do horário é uma questão que eu acho que é você com Deus, entendeu? Você com Deus que tem que saber. O importante é o quê? Você consagrar o seu tempo a Deus. Você fazer jejum, você fazer oração e você deixar claro ali no seu relacionamento com Deus que é para Deus que você está fazendo aquilo, né? E lembrando, gente, que quando a gente faz jejum, a gente não conta para ninguém. Por quê? Porque muitas das vezes a gente faz jejum e aí tem aquele ímpeto, né, de alguém oferecer uma comida, a gente dizer, eu não vou comer porque eu tô de jejum. Não sei o que eu de jejum, sabe? E aí meio que tira o propósito, né, do jejum, porque o jejum é para fortalecer e é para ficar entre você e Deus ali no secreto, tá? Já teve vezes que eu fiz jejum e contei quando eu estava fazendo jejum pela saúde, para emagrecimento, e não com propósito espiritual, e não tem problema, né? Se for nesse caso, se você estiver jejuando para a questão de saúde, mas se você estiver jejuando para uma questão espiritual, é melhor que você se resguarde, entendeu? Que você não saia dizendo aos outros, porque a Bíblia deixa claro a respeito disso, né? Que quando a gente estiver ali em consagração a Deus, no jejum, na oração, a gente não saia falando às outras pessoas, porque na verdade era isso que os fariseus faziam na época de Jesus, né? Eles ficavam de pé nas sinagogas, colocavam sinos nas roupas, né, para poder chamar atenção, né? E naquela época não tinha rede social. Se tivesse rede social, provavelmente eles iam postar hashtag orando, hashtag em jejum, né? Provavelmente estaria postando aí nos stories, tipo oração, jejum e tudo mais, porque seria uma forma deles se autopromover. Só que como na época não tinha isso, né, eles iam e ficavam de pé nas praças, gritavam, faziam lamúrias e tudo mais, que era para toda a sociedade ver o quanto eles estavam se consagrando a Deus, né? E aí a Bíblia diz que eles já receberam a sua recompensa dos homens, então não receberá a recompensa dos céus. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque a gente precisa se perguntar, né? Que tipo de recompensa eu quero na minha vida? Eu quero a recompensa dos seres humanos, né? O reconhecimento dos seres humanos ou o reconhecimento de Deus. Então é por isso, né? Se a gente faz questão de mostrar que está em oração e jejum para o ser humano, né? A gente vai receber a recompensa do ser humano, não para quem vai receber a de Deus, né? Se a gente já vai ter cumprido o nosso objetivo, né? Se é o objetivo se vangloriar diante dos homens. Então que o nosso objetivo seja de fato buscar a Deus, né? Para que a gente possa cuidar da nossa vida espiritual, né? Então, a oração, gente, pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos, né? A Bíblia deixa bem claro isso. Então, se você tiver em dúvida a respeito de qualquer coisa na sua vida, ore, entendeu? Peça respostas ao Senhor, porque Deus é poderoso para nos abençoar e Ele nos responde, sim, entendeu? De tanto a gente bater na porta, a porta será aberta, isso que diz a Bíblia, né? Batei e abri-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Então, se você busca respostas em oração, a solução para o seu problema em oração, você vai encontrar, entendeu? De tanto você bater, a porta será aberta. Eu disse isso por causa daquela parábola, né? A parábola da viúva que ficava importunando o juiz, dizendo, julga a minha causa. E aí o juiz, ele era um homem mau, mas de tanto a viúva insistir, ele julgou a causa só para se ver livre dela. E aí a Bíblia dá esse exemplo, dizendo que se uma pessoa ruim atende um pedido pela insistência, que dirá Deus que é bom. Então, não canse de levar os seus pedidos para Deus. Aquele problema que você diz, eu já orei muito por isso, já busquei muito por isso e tudo mais, e parece que as coisas não acontecem e tudo mais. Continue insistindo, sabe? Chega uma hora que Deus responde, chega uma hora que Deus ele ouve as nossas orações. Porque, no fundo, Deus sabe o que é importante para nós, né? Deus nos conhece. Mas é importante que a gente busque a Ele. Por quê? Porque Deus quer ter um relacionamento. E um relacionamento entre uma pessoa só não existe, né? Para um relacionamento existir, precisa de duas pessoas, né? Então, Deus, ele quer ter esse relacionamento conosco.
quer ter essa conexão conosco, mas ele respeita também o livre-arbítrio, né? Então, busque ao Senhor.